Bom dia com o nosso Jesus. Tudo bom com você? Espero que esteja tudo maravilhoso, né? Em nome de Jesus. Se não tiver, vamos crer que vai ficar, amém? Vamos orar comigo para a gente entender o que o Senhor tem para nós hoje? Ore comigo, por favor. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor do céu, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pela vida de cada pessoa aqui. E nesse momento, Senhor, estamos aqui reunidos na sua santa presença e peçamos que o Senhor nos conceda o seu santo bom espírito, santo do Senhor Deus, para que o Senhor venha nos dar entendimento da sua santa palavra. Nos abençoe com o santo Espírito de Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Por Jesus Cristo. Amém. Amém. A gente vai ver hoje João, e o capítulo é o 6, tá? E o versículo a gente vai ver a partir do 25, mas eu aconselho que você leia o capítulo todo, tá bom? Para você entender melhor. Então, precisamos ganhar tempo com o nosso Criador. Ganhar tempo, gente, é maravilhoso. Depois nós perdemos tempo com as nossas coisas, mas primeiro vamos ganhar tempo com Deus, amém? Então a gente vai ver a partir do 25. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Aqui, Jesus estava do outro lado do mar, e de repente ele foi para o monte orar e mandou os discípulos ir para o outro lado do mar. Então, depois, né, Jesus estava andando, né, sobre as águas. Tá? É por isso que é interessante a gente ler antes, tá? Eu tô falando aqui só o básico, né? Pra a gente entender que não dá pra ler o capítulo todo. Então, Jesus tava andando no mar, tudo, e aí entrou no barquinho e tal. Então, o outro povo que tava do outro lado viu que não tinha discípulo ali, que Jesus não tava ali, mas eles queriam estar perto de Jesus, né? Então, ele perguntou: Rabi, quando chegastes aqui, que ninguém viu como ele chegou, né? Porque ele foi andando, né? Ninguém viu. Então, olha o que Jesus disse para esse povo. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que me buscai, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Por que Jesus diz isso? Que eles comeram do pão e eles saciastes? Será que foi porque ele dividiu o pãozinho lá com o peixe com o povo? Né? Não, né? Então ele está falando aqui do espiritual. Porque tudo que saía da boca de Jesus era espiritual, era ensinando as coisas espirituais pelas pessoas. Então, quando a gente come a comida espiritual, que é a palavra dele, que é o que ele fala, que hoje está aqui para nós hoje, dentro da Bíblia, que é o que ele fala, então, gente, a gente fica saciável. E quanto mais a gente tem Deus, mais a gente quer estar perto dele. É que nem esse povo aqui. Quando Jesus estava lá falando, todo mundo estava escutando. Aonde ele estava uma multidão de gente, porque estavam querendo estar com ele, perto dele. E a mesma coisa hoje, nós precisamos querer de Jesus conosco. Nós precisamos... Como é que nós temos Jesus conosco? Conhecendo as escrituras. Então aqui é a palavra de Deus, porque quando a gente ora, a gente está falando com Deus, mas quando a gente lê a palavra, é Deus falando conosco. Então é necessário, é essencial, é necessário a gente ganhar tempo com Deus. E como é que a gente ganha tempo? Vendo as escrituras, lendo as escrituras. Ah, Daurelene, mas eu não entendo nada. Continue, não desista. Mesmo você não entendendo nada, continue lendo e pedindo ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda a entender. Que você vai ver, que você vai começar a entender. Terminou, volte de novo do início. Aí o que você não entendia antes, já vai entender o que não entendia antes. Gente, é top demais. Então, vamos ganhar tempo com Deus, tá bom? E o 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu o selou. Então, Jesus está dizendo que nós não temos que ir atrás do nosso pão de cada dia. A gente precisa ir atrás, né? Mas não é a nossa prioridade.
A nossa prioridade primeiro é Deus. A nossa prioridade primeiro é esse pão aqui espiritual. Primeiro esse pão espiritual. E depois a gente busca nossas coisas, que o resto ele dá. Primeiro ele te busca ele e as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Então vamos buscar primeiro o pão da vida, que aqui é vida. A gente vai ter vida e vida eterna em abundância. E depois a gente vai atrás das nossas coisas. Porque se nós buscar primeiro o pão da terra, do nosso alimento carnal, nós vamos morrer. Como ele diz aqui, ó. Trabalhai não pela comida que perece. O que é a comida que perece? É a nossa comida. Que nós morremos de trabalhar, dar a vida, né? Para ganhar este pão, às vezes, para guardar. A morte, o pão da morte, é esse trabalho que nós trabalhamos hoje, o perca de tempo que nós perde hoje, querendo dinheiro, querendo isso, querendo mais aquilo, querendo... Essa é a perca de tempo que nós temos, porque quando a gente for pro pó da terra, nós não vamos levar absolutamente nada, todos sabem disso. Mas olha só o que Jesus diz, olha o conselho, gente, é top demais o conselho de Jesus. Mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, a comida que permanece para a vida eterna é a palavra de Deus. Precisamos nos aproximar de Deus, porque a palavra de Deus é Deus falando com a gente. É Deus em nós, então precisamos da palavra de Deus. É necessário para que a gente tenha vida eterna, vida de abundância. Mesmo a gente perecendo aqui, a gente vai ter certeza que o nosso lugarzinho lá no céu vai estar garantido. Tá bom? Porque ele diz, não pela comida daqui que morre, né? Que um monte de gente vai morrer, porque só pensa nas coisas daqui, né? Prioridade pro Senhor, essa a gente não tem. Mas para as coisas do mundo, essa a gente tem, né? Olha só, de novo, né? Então, olha... mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Então, quem é que vai dar a vida eterna? Jesus, o Filho do Homem, Jesus, que vai nos dar vida eterna. Quando ele vier lá nas nuvens do céu, as pessoas que estão conectadas com ele, com o Espírito Santo, gente, todos vão ser transformados com um corpo incorruptível. E todos vão morar com ele 1000 anos. A palavra diz isso. A palavra diz isso. Não é eu que estou dizendo, é a palavra que diz isso. Por isso que é interessante a gente conhecer a palavra, para a gente não ser enganado. Tá? Então, é só, qual o Filho do Homem vos dará? Então, assim, ele vai me dar vida, vida em abundância, porque este, o Pai, Deus o selou. Então, Deus já selou. Aquele que está com Jesus, aquela pessoa que está conectada com Jesus e o Espírito Santo, gente, não tem jeito. Vai ser transformado em corpo incorruptível e vai morar para sempre com Deus no céu. Tá 1000 anos lá e depois nós vamos voltar para morar aqui na terra. Amém? Vamos orar comigo? Que essa palavra venha nos abençoar, né? Se você gosta desse conteúdo, curta, porque a plataforma reconheça que é bom e mande para outras pessoas, porque outras pessoas saibam, né? E compartilhe também, porque é importante. Porque se nós não compartilhar, os nossos dons vão ser enterrados, né? Vão ser enterrados. Quando Jesus voltar, nós não vamos ser servo bom, vamos ser servo ruim, porque a palavra dele é para ser compartilhada. E se nós não compartilha, nós somos o quê? Nós estamos guardando para nós. Então, nós não podemos guardar para nós temos que compartilhar, multiplicar. Vamos orar, por favor? Papai do céu, obrigado por tudo, cuide de cada um de nós, abençoe cada pessoa que aqui está. Abra a mente e o coração de cada um para que entenda a sua palavra. Muito obrigada pela vida de cada um aqui, cada jovem, cada adulto, de cada criança. Que o Senhor, Pai, dê muita saúde e sabedoria a cada um. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo. Amém. Amém, gente. Até o próximo vídeo. Não esqueça, tá? Das coisas que nós precisamos fazer para Jesus. Deus te abençoe e fique com ele sempre.